A paz, povo de Deus. Uma boa noite a todos. E que a paz e a graça do Senhor Jesus esteja no coração de todos, amém? Vamos mais para uma transmissão da palavra. E quero convidar você para fazer uma oração antes. O obreiro Nelson está aqui. Ele vai orar a Deus agradecendo por esse privilégio de nós estarmos aqui e poder transmitir a palavra do Senhor Jesus a todos, amém? Vamos orar então, em nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus e amado Pai, te agradecemos, Pai, pela oportunidade, por mais uma oportunidade e por esse privilégio, Pai, de estar na Tua presença, tendo esse meio, Pai, de comunicação, onde a Tua palavra, Pai, através desse meio de comunicação, chega até os corações das pessoas que estão em casa, Pai, precisando ouvir a Tua palavra, se alimentar dela, Pai. Na correria, Pai, para lá e para cá do dia a dia, Senhor, não sobra tempo, Senhor, a maioria das vezes não sobra tempo para o Senhor. O Senhor tem ficado, Pai, ultimamente com os restos do nosso tempo, Pai. E agora, Pai, não temos desculpa, Pai. Temos todo o tempo do mundo para Te buscar, para se achegar a Ti. Temos todo o tempo do mundo para ler a Tua palavra, Pai, e se alimentar dela, Senhor. Obrigado, Pai, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concedeu, graças à Tua misericórdia, Senhor. Ela se renovou mais uma vez, mais um dia em nossas vidas, na vida de cada pessoa que está, Pai, nesse momento, se preparando, entrando na Tua presença para ouvir a Tua palavra, Senhor. Que essa palavra, Senhor, de hoje, como todas as outras, chegue, Pai, ao coração de cada ouvinte, Pai. E que a pessoa, Senhor, que venha ouvir essa palavra, venha se apegar a Ti cada vez mais, sabendo que o Senhor é o único Deus, que o Senhor é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, onde nós estamos aflitos, Pai, não tem para quem correr, não tem para quem ir, Pai. O Senhor está sempre de braços abertos nos esperando, Pai, esperando cada um de nós se voltar para Ti, Senhor. Espero, Pai, que não seja só em momentos de desespero, Pai, mas que a Tua palavra, Senhor, esteja constante em nossas vidas, todos os dias, Pai. Temos que se lembrar do Senhor, Pai, todos os dias, todos os instantes, Senhor. Não só quando precisamos do Senhor. Temos que deixar a nossa correria, Pai, os nossos afazeres e dar mais atenção ao Senhor em primeiro lugar, Pai. Eu Te agradeço e deixo a vida, Pai, de cada um que está se preparando para ouvir a Tua palavra, Pai. Que ela venha edificar muitas vidas, Pai, venha fortalecer cada coração, cada alma, Pai. Eu Te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus, amém? Amados, abra sua Bíblia. Se você tem com você aí, deve ter com você. Mateus capítulo 9, versículo 10. Vou dar um tempinho para você escutar, para você procurar. Mateus, primeiro livro, Novo Testamento, capítulo 9, versículo 10. Eu vou procurar ser bem breve. Eu vou procurar fazer um pouco mais curto. Eu vou tentar fazer isso também. Todo mundo achou? Vamos ler o que está escrito aqui.
O título da minha Bíblia diz assim: Jesus come com pecadores. O versículo 10 diz assim: E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e com os seus discípulos. Preste atenção. Muitos pecadores foram até Jesus na casa e se assentaram à mesa para comer com Jesus. Creio eu que pode ser ou a janta, ou na hora do almoço, ou na janta, sei lá. Eles vieram, pecadores e publicanos, olha só, publicanos e pecadores, vieram e tomaram lugar com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com os pecadores e publicanos? Versículo 12. Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de remédio, e sim os doentes. Ide, porém, aprendei o que significa misericórdia quero, e não holocaustos. Pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Vamos meditar um pouco sobre isso aqui agora. Jesus come com os pecadores. Os pecadores e os publicanos vêm até Jesus e se assentam à mesa com Jesus Cristo. Quando chega uma pessoa que vem do mundo na igreja, e ela procura o pastor para se abrir, para conversar, para que o pastor ouça ela. Eu aprendi também que quando a pessoa vem do mundo e geralmente ela chora bastante, não diga para ela não chorar, deixa ela chorar. Pela primeira vez ela está chorando diante de alguém que vai transmitir a palavra de Deus. E por que os pecadores procuravam Jesus? Porque Jesus não os condenava. Jesus dava esperança para essas pessoas pecadoras. Quando alguém sai da igreja, como dizem, desvia, e geralmente depois de um tempo ela volta. Por que geralmente as pessoas são tratadas com desprezo? Porque ela saiu da igreja, depois voltou. Muitas pessoas, elas não são desviadas porque saíram da igreja, ela enfraqueceu. Ela não deixou de temer a Deus. Momentos de fraqueza. E quem não tem momentos de fraqueza? Eu tenho atendido muita gente que às vezes ela tem um trauma de voltar na igreja por causa do olhares dos membros. Muitas vezes Satanás coloca na mente da pessoa dizendo: o teu pastor não vai te atender. É o papel do diabo, eu até entendo isso. Mas a verdade é que nós cometemos falhas, todos nós. E às vezes achamos que estamos certos e com o passar do tempo descobrimos que erramos. Essa pessoa não tem mais chance? Essa pessoa, ela é irrecuperável?
quem está fazendo isso, está falando e fazendo isso, não é Jesus, é o homem. A igreja desistiu de tal homem, a igreja desistiu, não foi Jesus. E por que às vezes uma pessoa vem do mundo, ou um membro abre o coração para o pastor? Eu vejo isso com frequência e atendo pessoas com esses problemas. Por que o pastor usa o altar? Para tocar no que o membro falou com ele. Isso aí na realidade é falta de caráter do pastor, porque foi uma confissão da pessoa com o pastor, foi um pedido de socorro que essa pessoa pediu para o pastor, não para expor a vida da pessoa, jogar no ventilador ou jogar ao vento, como se diz o ditado, e a pessoa fica mais para baixo ainda. Agora imagina, se a pessoa pede socorro em uma igreja, senta diante do pastor, e o pastor a machuca, e o pastor a expõe, aonde mais ela vai pedir socorro? Aonde, igreja? Será que se ela fosse até Jesus Cristo, será que ela seria exposta para a sociedade, ou ela seria curada, ou amada ali? O exemplo de Maria Madalena, que todo mundo sabe dessa história. Ela era uma prostituta, e a igreja veio trazendo ela aos empurrões, e a intenção de todo aquele povo era apedrejar Maria Madalena, porque estava escrito na lei: toda mulher que é pega no ato de adultério deve ser apedrejada segundo a lei de Moisés. A igreja estava ali para condenar alguém, mas Jesus estava ali. Eles trouxeram Maria Madalena até Jesus. Por quê, igreja? Que eles não apedrejaram Maria Madalena. Jesus, ele fez, aliás, eles fizeram uma pergunta para Jesus, insistiram por 2 vezes: e tu o que dizes? Por 2 vezes eles tentaram a Jesus. Jesus não respondeu, ele só fez outra pergunta: quem de vós não tiver nenhum pecado, seja o primeiro a atirar a pedra. Quantos que atirou pedra nela? Agora, quando uma igreja rejeita alguém, quem daquela igreja não tem pecado? Quem? Todos ali foram golpeados em suas próprias consciências. Quem de vocês estiver sem pecado, atira a primeira pedra. Aqueles que queriam matar Maria Madalena tinham pecados. Quando Jesus viu que todo mundo foi embora, ele perguntou para a mulher: mulher, aonde estão os teus acusadores? Ela, olhando ao redor, disse a Jesus: nenhum, Senhor, nenhum. Eu também não te condeno. Vai em paz e não peques mais. Mais tarde, Maria Madalena entra em casa de Simão o curtidor com um vaso de alabastro com perfume raro, caríssimo. Gratidão. É um hino lindo que fala sobre Maria Madalena. Trecho do hino diz que repudiaram o gesto dela, mas ela não se importou. O que ela mais queria era adorar o Salvador. Ela era prostituta antes. E sabe o que foi que libertou essa mulher? Não foi uma campanha, essas coisas que eu não acredito. Não foi, sabe, uma promessa de um pastor. Foi o amor de Jesus. Sabe, é diferente da pessoa que está na igreja, que se diz que é irmão, que não respeita o pastor, que é linguarudo.
mas nem por isso nós condenamos. Tito 3,10 diz que depois de admoestar um homem facioso, né? Deixa eu ler aqui, para não ficar só na minha palavra, na minha... Tito 3,10 diz assim, ó: evita o homem facioso, é diferente, depois de aconselhá-lo primeiro e segunda vez, pois sabe que tal pessoa está pervertida, vive pecando e por si mesma está condenada. É diferente a pessoa que chega na igreja, que está em pecado, que erra. É diferente daquele que não respeita pastor, que não respeita o ministério, que não respeita a autoridade eclesiástica. É diferente. Mas mesmo assim, nós oramos e nos entristecemos por pessoas que não são humildes para reconhecer a autoridade do pastor. Mas esse assunto que eu estou falando aqui é estritamente pessoas que devem conhecer o amor de Jesus. Por que não conhecem o amor? Por que não chegam a conhecer esse amor? Por exemplo, se Jesus Cristo não estivesse ali, eles matariam Maria Madalena? O que você acha? Se eles fossem entrar em conselho sobre Maria Madalena, ela seria morta ou não? Claro que seria. Outra referência bíblica, bem, todo mundo conhece. Zaqueu era quem? Um ladrão de imposto. E Jesus foi comer na casa de um ladrão. E Jesus condenou Zaqueu ou Jesus o amou? No fato de Jesus convidar, aliás, ele se convidou, né? Zaqueu, importa que eu vá na tua casa hoje, eu vou jantar na tua casa. A Bíblia diz que Zaqueu desceu com grande alegria e o recebeu em casa. Era um ladrão. Depois que Jesus pregou para Zaqueu, qual foi a decisão de Zaqueu? Senhor, eu resolvi em meu coração, se alguém defraudei, eu vou restituir 4 vezes mais. Olha o arrependimento, olha a palavra de Jesus depois. Aqui nesta casa houve salvação. Foi salvo. Jesus confirmou: houve nessa casa salvação. Era a casa do ladrão. Por que a igreja está excluindo? Não é todos, eu reconheço, não é todos. Tem muito pastor abençoado aí, mas tem uma raça de gente que parece que só eles são santos, que não são santos na realidade, né? Porque o santo verdadeiro, ele recolhe o pecador. O homem que ama de verdade, ele sabe do pecado e ele quer salvar aquela pessoa daquele pecado. Ele não condena a pessoa, ele sabe que a palavra de Deus vai salvar aquela pessoa se ela der ouvido. Vou dar um exemplo aqui, bem do meu lado aqui tem o obreiro Nelson. Ele está aqui do meu lado. Eu quero que você entenda o que eu vou falar. Ele é um caco melhorado, como eu sou outro caco melhorado. Melhorado pela palavra. A Bíblia diz em Colossenses 3,14, se não me falha a memória, que o amor é o vínculo da perfeição. E quem é o amor? Jesus. Quem é Jesus? A palavra. A palavra é o vínculo da perfeição. A palavra é o amor de Deus. Agora, preste atenção. Ele é obreiro hoje. A esposa dele está ali. Pergunta para ele se algum dia eu falei para ele fazer uma campanha para ser liberto. Eu nunca falei. Ele tem uma esposa abençoada, está aqui. Ele tem 4 filhos. E
Ele é um homem totalmente liberto. Andava armado de droga, arma na cintura. E eu não fiz nada por ele, apenas eu falei que Jesus o amava. Quer dizer, não partiu nada de mim. Não tem nada em mim que possa libertar alguém. Conhecereis a verdade, e eu não sou a verdade. Jesus disse, Ele é a verdade e a vida. Por exemplo, o obreiro César chegou agora, ele não vai nem sentar. Eu vou chamar ele aqui um pouquinho. Vem cá, obreiro. Pode sentar aqui, pode sentar aqui no meio do nosso meio aqui, ó. Pode sentar no altar ali, pode se escorar ali. Aqui está o obreiro César. Aqui na igreja é tudo gente boa. Ex-traficante, ex-usuário de crack, sabe, ex-assaltante, tudo gente boa. Mas dizem que esse lugar é a porta larga, que esse lugar não tem doutrina, sabe, esses costumes de homem aí, sabe, essas coisas todas. Ele está aqui, ex-usuário de crack, usuário de crack. Ah, pastor, mas aí eu vou expor ele. Não, agora é um testemunho. O senhor roubava para fumar? Roubava. Hoje eu conversei com uma moça que disse que ela já te encontrou caído no chão com uma latinha fumando crack. E ela disse que ela te viu aqui na igreja. Disse que não dava para acreditar que tu era aquele moço fumando crack. Os meus obreiros, se você vê, é uma cacaiada que Jesus trouxe e transformou. Eu sou o maior caco deles. Ex-usuário de crack, roubava da mãe para comprar droga. O senhor fez, qual é a campanha que o senhor fez para ser curado da droga? Mas ele descobriu que Jesus o amava, do jeitinho que ele estava. Ele veio do jeito que estava, e a palavra o transformou. Aqui está o ex-drogado também. Olha que gente boa está do meu lado. Tudo gente boa. É o Zaqueu, é Maria Madalena. Já disseram que esta igreja que eu congrego é a igreja que abraça bandido, e é verdade. Não vai lá nessa igreja não, lá o pastor Celídio abraça bandido. Pode vir, bandido, eu te abraço aqui. Só para você não ficar muito pensativo e não ficar achando que eles têm razão, qual foi a primeira pessoa que Jesus salvou na cruz? Um bandido. Ele disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aquele ladrão da cruz olhou para Jesus e viu que ele era o amor que ele precisava. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A obreira Cristo aqui, a obreira Juliana, a obreira Tere estava ali. Era tudo da rua. Nós viemos todos do mundo. Vem cá, obreira Tere, vou te expor também. Vem cá. Ela olhou para mim e está rindo. Ela achou que ia ficar de fora. Vem aqui atrás de mim. Isso aqui é mais um caco melhorado. É um vaso que Jesus. Ela vivia na bebedeira, em bailão. A senhora não está mais nessas coisas? Olha para lá. A senhora quer voltar para lá? Não. A senhora louva no altar, né? Graças a Deus. Sua vida mudou?
Pergunta para ela o que foi que eu fiz. Nos primeiros cultos que ela veio com o pastor Silas, e ela ouviu a palavra. E ela foi para casa brava com o pastor Silas. Ou não foi assim? Brava com o pastor Silas. Às vezes as pessoas ficam bravas porque a gente fala a verdade. Mas mesmo ela brava, ela percebeu que era verdade. Tua vida mudou, Breira? Mudou. Graças a Deus. Tua vida mudou, Breira? Não quer voltar para aqui? Não. Não sente mais desejo de estar lá? Ei, não quer comprar o 38 de novo? Como é que é abrir a Cristo? É claro que não está todo mundo aqui, né? O resto dos cacos está em casa. Lá tem o marido ali, ó. Eu não planejei nada disso, igreja. Pergunta para essa mulher como é que era a vida dela. Festa e baile também. Festa, Baile. Bebedeira. bebedeira. A senhora não faz mais isso? Não bebo e não vou mais festa. Eu não tenho que dar um prazo para a pessoa se libertar. Eu tenho que dar a palavra para ela se libertar. Há como a gente pegar na igreja e classificar quem vai ser salvo, quem não vai? Os sãos não precisam de remédio. Os doentes precisam. Os doentes precisam de remédio, não os sãos. O pecado é uma enfermidade na alma e Jesus é o remédio espiritual. Ele é o remédio, ele é o pão da vida. Quando a pessoa recebe o seu Jesus, que ela entende o amor de Jesus, o amor toma conta do interior dela e ela percebe que os vícios não faz sentido, ela é liberta ali. Pastor, eu estou afastado da igreja. Volte para a tua igreja. Mas na minha igreja o meu pastor me julga. Procura outra igreja, um pastor que não te julga, e ora por aquele que te julgou. Ora por ele. Pastor, eu estou na noia, eu estou perdido. Eu te recebo aqui. Vem quente que eu estou fervendo. Eu tenho muitas pessoas que há tempos atrás saíram, foram para outros lugares, outros ministérios, e hoje estão voltando. E o senhor recebe eles? Claro que recebo. Claro que recebo. E muitos vêm, pedem perdão, pedem desculpa. Eu já perdoei eles. Assim como José perdoou os irmãos que o venderam, que intentaram matar ele. E José se tornou governador, era um plano de Deus. Eu não tenho rancor de ninguém. A igreja não é minha, e eu fui chamado para amar, não para julgar. Às vezes um irmão tropeça, alguém erra, comete um erro. Não julgue. Vá lá, estende a mão para aquela pessoa, não espalha o erro dela. Pastor amado, não espalha o erro. Creia na palavra, a palavra é remédio para sarar a ovelha que está machucada por Satanás. Amém, amados? Eu tenho a outra obreira aqui, que é a obreira Juliana. Ela já está conosco aqui uns 3 anos, 4 anos. Vem cá, Caco.
Pastor, o senhor chama de caco? Sim, vasos que antigamente estavam quebrados. Eu era um caco quebrado. Eu uso dizer que quando eu cheguei na igreja, como se eu chegasse em uma pá, colocaram num banco da igreja e Jesus, cada culto, montava um pedacinho. A Bíblia diz que no fim dos tempos o amor de muitos se esfriaria. Ô igreja, tem pessoas que estão sofrendo por estar longe de Cristo, e ela precisa só de um abraço, ela precisa só de um carinho, e você pode dar esse abraço. Algo que o pastor Juliano Som falou, eu gravei no meu coração, que Deus ele se tornou homem, o amor de Jesus se tornou real aqui, no abraço. Eu lembro que eu estava em uma crise muito grande no começo do meu ministério, no começo que eu fui para a igreja, aliás, no começo do meu ministério também, né? Eu estava numa luta muito grande entre eu e a minha carne, entre obedecer à carne e obedecer a Deus, ao Espírito de Deus. Eu me lembro que eu estava muito triste e eu tinha vontade de ir embora até mesmo antes do culto começar. Eu me lembro que um obreiro, ele veio por trás do banco onde eu estava, e ele colocou a mão por trás do meu pescoço, no meu peito, e ele firmou a mão dele no meu peito e disse: Jesus te ama, seu Celídio. Aquele obreiro, acho que ele não teve ideia de como aquilo me fez bem, como aquele toque em mim me aliviou a alma, como aquela palavra daquele obreiro, sabe, é como uma anestesia no meu coração, é como ele me anestesiou com uma dose de amor. Eu fiquei em lágrimas, porque enquanto Satanás bombardeava a minha mente e o meu coração, Deus enviou aquele obreiro com um toque de amor. Ele me abraçou e disse: Jesus te ama, seu Celídio. Eu nunca esqueci isso, isso faz quase 20 anos. Em vez de você julgar aquela pessoa que volta para a igreja, que errou, ou um irmão que se separou, ore em vez de arrumar defeito, ou querer saber por que se separou. Isso não é da tua conta. Você foi chamado para orar, para interceder. Jesus comia com os pecadores, e você não come? Você é maior que Jesus. Jesus disse que os sãos não precisam de remédio, e sim os doentes. Você é remédio ou é Jesus? Jesus é o remédio, mas ele está nas suas mãos. Você pode dar o remédio, ou pode deixar o remédio de lado e dar o veneno, que é o olhar indiferente, acusação, apontar o dedo. Deixa eu ler algo para você, em Isaías 58. Os obreiros, eu agradeço a Deus, amém? Pode voltar para os seus lugares. Isaías 58. Deixa eu ler algo para você aqui. Isaías 58, 9 diz assim, ó: Então clamarás e o Senhor te responderá, gritarás por socorro e ele dirá: eis-me aqui. Se tirardes do meio de ti o jugo e o dedo que ameaça, o falar injurioso. Olha só, o dedo que ameaça, o falar injurioso.
Se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita. Quando a Bíblia fala de eu abrir minha alma ao faminto, é o remédio que está na minha alma, que é Jesus, que ela precisa, que a alma dela também necessita do mesmo remédio, do amor de Jesus. Então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o sol do meio-dia. Um certo tempo atrás, eu estava cuidando de um moço, que ele é usuário de crack, cocaína. Ele estava na igreja aqui, congregando, estava cuidando dele. Aí ele encontrou um pastor, que em vez de não se meter e deixar eu cuidar da ovelha, o que é que ele fez? Ele começou a colocar defeito na igreja, que esse moço se congregava. E esse moço estava para ser batizado aqui. E eu armei uma piscina aqui na igreja de 1000 litros, aguinha tratada, branquinha. E esse pastor, em vez de cuidar da vida dele, que não cuida nem da ovelha dele, vai cuidar da minha ovelha. O que é que foi que ele fez? Ele disse para o rapaz que esse batismo não valia. E o rapaz acreditou nele. Ele foi e batizou o rapaz, aí o rapaz foi congregar com ele, batizou ele no Rio do Peixe. Pensa no rio poluído, pensa no rio que tem esgoto humano, só tem aca no rio. Logo depois o rapaz não se firmou e voltou para as drogas. E o rapaz procurou esse pastor, ele disse assim: e agora, pastor, me ajuda. A única coisa que o pastor perguntou foi essa aqui, ó: e agora, como é que tu faz com o dízimo? Porque o rapaz já ficou desempregado também de novo. Ele só perguntou isso: e agora o teu dízimo? E o rio com água corrente, não resolveu? Mas ele não foi atrás do outro, da ovelhinha, que não era dele, né? Claro. Ele só queria o dízimo. Eu fui lá atrás do rapaz de novo. Ele não vem mais na igreja com aquela frequência que tinha. Mas esse pastor vai ter que prestar conta do que ele fez. Porque ele não é ignorante. Ele sabe muito bem da palavra. O pastor que cuida da ovelha, pelo que a ovelha tem, não é pastor, ele é ladrão, ele é bandido. Ou a Bíblia não diz isso? Ah, pastor, o senhor está pegando pesado? Não, eu nem comecei ainda, você não viu nada ainda. Vamos lá em João, Evangelho de João, capítulo 10. João capítulo 10. João capítulo 10, versículo 11. Eu queria que o obreiro Nelson senta aqui, ele vai ler nessa linguagem para mim aqui. Diz assim, ó, 11: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, quando o pastor ele cuida de você pelo teu dízimo, ele é mercenário. Ele não é pastor. Ovelhas, vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e a dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Quando o rapaz tem problema, quando o rapaz se enfiou no problema, ele não foi atrás, ele queria o dízimo. Então ele não é pastor, ele é ladrão e é mercenário. O pastor ele vai na tua casa pegar o dízimo, mas não vai te visitar. Na hora do problema ele é o quê? Ladrão. Ou eu estou errado, a Bíblia está errada. Ou você quer que eu faça o que aqui? A Bíblia está chamando de ladrão, não é eu? Mercenário. Está aqui, ó. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. O versículo 10:1 diz assim, ó: em verdade vos digo, quem não entra
O que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Legal. Estou lendo a Bíblia. Lê para mim. Versículo 1. Jesus disse: eu afirmo a vocês que todo aquele que recusa a entrar no curral das ovelhas pela porta e entra às escondidas por outro lugar, é certamente um ladrão e assaltante. O versículo 12 agora. Um simples empregado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, se perceber que o lobo vem chegando, ele deixa as ovelhas e foge. 13. Com isso, o lobo ataca e espalha o rebanho. O empregado foge porque é apenas uma pessoa que trabalha por dinheiro e não o interesse real pelas ovelhas. Ele trabalha por dinheiro, não tem interesse real pelas ovelhas. Jesus perguntou para Pedro: Pedro, tu me amas? 3 vezes. Na terceira, Pedro se entristeceu porque se lembrou que o negou 3 vezes. Mas qual é a principal evidência de que um pastor é discípulo de Jesus? Tu me amas, Pedro? Sim, Senhor, eu te amo, então apacenta minhas ovelhas. João 10, 13, 34, 13, aqui na frente, diz assim, ó. 13, 35, aliás. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverem amor um pelos outros. Eu não prego porque a pessoa tem dízimo. Eu tenho pessoas no meu ministério que são bem de vida, nem por isso eu fico sugando eles. Eu não fico perguntando para um e para outro: tu é dizimista, tu não é dizimista. Se a palavra não convencer, eu de menos ainda. Então, amados, não despreze quem está retornando para a igreja. Sabe, faz uma festa na igreja porque alguém retornou. Abraça, sabe, obreiros, saiam. Não importa a igreja, não importa o ministério. Quando chega alguém que está retornando para a igreja, vai na porta, dá um abraço para aquela pessoa, amado. Ô amado irmão, seja bem-vindo. Glória a Deus. Esquece que passou, não toca no assunto. Mesmo que ela venha se justificar, abraça ela. Não, irmão, olha para frente, eu estou feliz. A igreja está feliz com você aqui. Não aponte o dedo. Não faça sinais com o olhar, ou com o ombro, ou com a sobrancelha. Ó, o fulano chegou. Olha, o desviado. Irmão, não faz isso. Está de pé, cuide para que não caia. Amém? Eu só sei pregar dessa maneira, eu não sei pregar de outra maneira. Sabe, o que tem na Bíblia eu prego. Pastor, eu não gostei, paciência. Mas está na Bíblia isso. Nós não fomos chamados para ser juízes, mas para amar. A pessoa que erra, a pessoa que tem necessidade de uma ajuda, ela precisa de você. Eu só vou ler um versículo aqui de Romanos 15, 1. Eu já vou encerrar, para não ficar muito longa a transmissão. Romanos 15. Diz assim, Romanos 15, 1 diz assim, ó: ora, nós que somos fortes, devemos suportar a debilidade dos fracos e não agradar a nós também, a nós mesmos. A debilidade dos fracos, a pessoa tem que ela tem debilidade. A Bíblia chama de débil na fé. Abraça, aconselha até ela ficar forte. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, amém? Vamos fazer uma oração em nome de Jesus? Orem comigo. Senhor Deus e Pai, Tua palavra diz que
no fim dos tempos, o amor de muitos se esfriaria. Hoje muitos estão escolhendo, Pai, pessoas que estão aparentemente saradas, pessoas equilibradas. É bom ter membro assim, mas aonde é que vai ficar os membros que não estão equilibrados? Aqueles que não estão estáveis, Pai, aqueles que têm fraqueza na alma, o coração é fraco e ela se desespera rapidamente. Ela precisa de alguém que a ampare nos ombros, como aquele homem samaritano acolheu aquele homem que foi espancado, estava quase morto. Ele não perguntou, ele não questionou por que o homem apanhou. Ele não perguntou qual eram os pecados dele. Ele simplesmente o amparou. O Senhor tem me usado para tirar muita gente da prostituição, das drogas, como a gente viu aqui no vídeo. Todos os meus obreiros são pessoas que foram resgatadas pela Tua palavra. Não é obra humana, não é obra de pastor, apenas o pastor semeou a palavra. Pai, nesse momento talvez tem pessoas que não estão mais congregando, que não tem mais uma igreja onde ela frequenta, que por essa pregação ela possa se animar novamente, que o coração dela possa se alegrar dizendo: eu vou voltar para a casa do meu pai. Assim como o filho pródigo, ele voltou e havia algo em seu coração dizendo: se o meu pai, quem sabe o meu pai me aceita somente como um de seus empregados. A recepção que o pai deu para ele foi muito mais do que a recepção de um empregado. Ele parou a fazenda inteira, ele declarou 3 dias de festa, 3 dias de festa, ele carneou, ele matou um novilho cevado. Oh meu Deus, por favor, Pai, que essa pessoa creia que ela vai ser bem recebida em sua igreja, que ela vai voltar a congregar, Senhor, e ela vai ser recebida com abraço, com ternura, sem olhares indiferente, sem apontar de dedos. Quem somos nós para julgar alguém? Pai, que essa mensagem alcance o coração e sensibilize muitos corações em receber aqueles que se afastaram um dia, e receber eles de volta, em nome de Jesus. Pai, eu te agradeço muito por ter nos recebido, e por muitas vezes falhamos, mas o Senhor não desistiu de nós. Não permita que venhamos desistir daqueles que mesmo fraco buscam a Tua presença, buscam se fortalecer. Que nós sejamos uma boa companhia, que nós sejamos de muita utilidade para essas pessoas. Eu te agradeço, Pai, e que o nosso abraço, que a nossa palavra cure muita gente debilitada em seus corações. Eu te agradeço, Pai, por tudo, e te agradeço por cada um que está ouvindo essa transmissão. Guarda no coração delas o amor, a fé e a esperança, porém o amor é o maior. Em nome de Jesus, fiquem na paz, fiquem com Deus. A graça e a paz do Senhor Jesus estejam com vocês. Amém. Graças a Deus.